Obrigado. Na verdade, eu queria agradecer a todos, não tem mais o que falar, porque Guidoni acabou com a matéria, né? Na verdade. Então, eu queria agradecer. Então, vamos lá, falar um pouquinho só sobre essa questão que é... Na verdade, eu acho que é fundamental, o Guidoni colocou muito bem a matéria, a questão, porque há duas situações distintas, né? Na verdade, uma é quando você tem o direito creditório questionado pelo fisco, um processo de compensação, em razão de eventual discussão do fisco em relação ao próprio direito creditório. Essa é uma coisa, essa é uma discussão. E Guidoni até abordou na apresentação dele. A outra questão, e que tem sido reiterada, a jurisprudência do CARF, principalmente na terceira sessão, é a discussão quando é negado o direito creditório em razão de uma dívida não apurada do processo. O que é isso? Por exemplo, eu tenho um direito creditório de 200. Aí o contribuinte compensa um débito de 150. No âmbito desse processo, da análise do processo de compensação, não se discute o direito creditório. O fisco vai e diz, olha, nesse COFINS que você está devendo aqui, que você diz que é 150, na verdade não é 150, é 180. Então, ao invés de eu restituir 50, que eu teria de saldo a restituir, eu só te devolvo 20. Deu para entender a situação? Então, veja, ele nega a restituição do seu valor, que seria de 50, por um débito que ele apurou no âmbito do processo de compensação. Não houve um mandado de procedimento fiscal, não houve uma autuação fiscal para exigir aquela dívida. Isso tem sido uma discussão, pelo menos na terceira sessão, vocês podem me corrigir, o presidente da segunda Câmara está aqui, o doutor Tarazzo também, que a gente discutiu muito lá no CARF. É uma situação complexa, uma situação complicada, porque se está exigindo uma dívida no âmbito de um processo de compensação, sem antes ter havido aí uma cobrança efetiva dessa dívida. Então a gente vai falar um pouquinho, pelo menos eu vou dar a minha visão sobre essa matéria, que eu entendi que seja o foco, né, da pergunta. A redução do valor de crédito em débito a restituir em processo de compensação pela cobrança de crédito tributário sem lançamento, se isso viola ou não os artigos 142 e 170. Deixa eu passar aqui. Bem, o primeiro ponto é o seguinte: no processo de compensação, qual é a competência do julgador no processo de compensação? O contribuinte entra com um pedido de restituição e uma compensação, e então, como o julgador deve encarar esse processo para julgar a questão? Na minha ótica, a justiça normativa ela delimita isso muito claramente, não só pelas regras do artigo 170, o artigo 57 da justiça normativa diz claramente que a decisão é sobre o pedido de restituição de crédito relativo a tributo administrado pela Receita Federal, a data do reconhecimento do direito creditório. Então, veja, o que se discute, a decisão que deve ser dada no âmbito do processo de compensação é sobre o direito creditório. Não há competência, pelo menos atribuído pela legislação, que trata da compensação, para se falar nesse processo de compensação sobre a dívida declarada pelo fisco. O contribuinte, quando declara ali a dívida de 150, no nosso exemplo, essa dívida é líquida e certa. Então, veja, o fisco, diante do direito creditório, vai analisar esse direito creditório. Tem direito ou não tem? Tem direito a 200. O que ele tem que fazer? Se tem direito a 200, a homologação tem que ser líquida e certa. Porque ele não pode, na minha ótica, não lhe foi dado competência na legislação que trata da compensação dele creditório. Na verdade, o que está em jogo aqui? E veja, eu recentemente julguei uma questão dessa, fui vencido, e a jurisprudência do CARF tem sido reiterada nesse sentido, de que quando se analisa o pedido de compensação, o fisco, ao rever o débito, ele pode negar o pedido de compensação, é como se fosse realizada uma compensação de ofício nos próprios autos. Então isso é jurisprudência reiterada. Eu sou vencido, a jurisprudência tem sido vencida lá no CARF.
nesse sentido. Por isso da importância dessa questão. Na minha ótica, é impossível exigir um crédito tributário, uma dívida, sem certeza, liquidez, exigibilidade e pretensão. E a regra do CTN, o CTN é muito didático, no sentido de atribuir uma competência às autoridades administrativas no que tange ao crédito tributário, a atribuição ao crédito tributário de certeza, liquidez, exigibilidade e pretensão. Vamos ver um pouquinho o que o CTN diz, na minha ótica, de forma bem didática. Passar um pouquinho pelas regras. Essa questão não tem como não ser teórica, entendeu? Porque são argumentos que necessariamente a gente precisa passar um pouco por questões teóricas, pelo que as regras do CTN dizem a respeito do crédito tributário, da constituição do crédito tributário. Então, eu chamo isso, essa forma didática do CTN tratar da constituição do crédito tributário, das dimensões do crédito tributário. Por que dimensões? Porque o crédito tributário é um só. Tem gente que diz aquela discussão sobre o crédito tributário, quando ele nasce. O crédito tributário, na minha ótica, nasce com a ocorrência do fato gerador, nasce a obrigação, e o crédito tributário decorre da obrigação, diz o CTN. Inclusive, essa é a primeira dimensão do crédito tributário. A primeira dimensão do crédito tributário... por que dimensão? Eu chamo de dimensão. Eu entendo que são 5 dimensões. O crédito tributário é um só. Só que a ele, o CTN, em cada momento, vai atribuindo uma nova qualidade. Então, no primeiro momento, o que acontece? O que eu chamo de primeira dimensão. O crédito nasce como um direito, simplesmente como um direito. Lá, o artigo 139 diz: o crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza deste. Então, o crédito, nesse momento, é só um vínculo jurídico e outorga ao credor, à Fazenda Pública, a potestade de liquidar a dívida, de constituir essa dívida mediante uma liquidação. Inclusive, é importante isso aqui para definir a questão da decadência. Porque a decadência atinge o quê? A potestade, o direito, a faculdade de agir. Então é essa faculdade de agir, lá pelo 173, que é atingida pela decadência do 156 do CTN. Então é fundamental, ou seja, o direito nasce. Ele nasce como? Ele nasce com uma potencialidade, com uma faculdade da administração pública fazer o quê? O crédito já nasceu, o crédito já decorre da obrigação, do nascimento da obrigação como fato gerador, está ali o crédito, ele existe. É uma realidade. Tanto é uma realidade, tem gente que discute isso, mas tanto é uma realidade que sobre ele atinge a decadência. Se não existisse o crédito antes da sua constituição, e eu vou dizer a minha opinião sobre Constituição, tanto existe o crédito tributário desde o ocorrer do fato gerador, que ele morre, que ele é extinto pela decadência, antes de qualquer atividade das autoridades administrativas. Então, ele primeiro nasce como uma faculdade do fisco de constituir, através de uma liquidação, de liquidar a dívida efetivamente. E aí a gente vai ver como é essa liquidação. Ainda na primeira dimensão, nessa dimensão, o que acontece? Nós temos um crédito sem liquidez, sem pretensão, e pretensão é um instituto do direito da teoria das obrigações que pouquíssimos advogados tributaristas entram nesse instituto, e é fundamental para se entender, por exemplo, prescrição. A prescrição atinge não a ação. Hoje, na teoria das obrigações, é pacificado isso, praticamente. A prescrição atinge a pretensão, não a ação em si. Então, o conceito de pretensão, e não seria diferente no direito das obrigações tributárias, que eu digo. É igual, a mesma coisa, não muda. Então, é fundamental o conceito de pretensão. Então, nessa primeira dimensão, nós temos um crédito sem liquidez, sem pretensão, sem ação e sem ação, entre aspas. O que eu chamo de sem ação? Então, nós não temos o crédito líquido ainda, nós não temos pretensão no crédito, nós não temos ação no crédito e nós não temos ação, entre aspas. O que é isso? Vou explicar essa maluquice um pouquinho. Não possui liquidez porque ele não é determinado, ele ainda não foi determinado. E aqui, veja, um parênteses aqui é fundamental. Como eu estou falando, no nosso exemplo, eu estou falando de um direito creditório de 200, eu estou falando de um débito declarado e, portanto, liquidado de 150, esse não tem dúvida, e eu estou falando de algo que o fisco vem apurar, ou seja, um adicional de 50. Como é que ele pode constituir esse 50? Não tem nada a ver com o lançamento por homologação. O lançamento por homologação está no 150, que o contribuinte declarou e é líquido e certo.
como dívida. Eu estou falando aqui do 50 adicional, que no âmbito daquele processo administrativo, o fisco foi lá olhar a base do cálculo do PIS, do COFINS, e falou, você não incluiu essa receita aqui. Então eu estou falando do adicional 50 aqui, que o fisco diz que não deve, o contribuinte diz que não deve. Então como o fisco pode constituir isso? Único e exclusivamente através do lançamento de ofício. Então aqui toda a minha exposição trata do lançamento de ofício. Isso é importante expor, entendeu? Então veja, essa dívida, essa 50, que no meu caso, não possui liquidez, porque não foi apurado. O fisco está dizendo ali que deve alguma coisa, mas ele efetivamente não foi apurado, não tem liquidez. O crédito não possui pretensão. O que é pretensão? Pretensão, tem uma lição do Ponte de Miranda interessantíssima. Ele diz, o direito em si. A pretensão joga o direito como tensão, para frente, joga o direito para frente, como o poder de exigir de alguém o cumprimento daquela obrigação. Isso é pretensão. Orlando Gomes também, o crédito existe, então logo contraído a obrigação. Enquanto a pretensão nasce no momento em que a prestação se torna exigível. Isto é, quando a dívida está vencida. Isso é fundamental. Por exemplo, o fisco não pode vir me cobrar enquanto eu tenho um prazo de vencimento. Apesar de já estar exigível essa dívida. Então, por isso se explica, a pretensão só nasce posteriormente ao prazo de vencimento, quando ela efetivamente ela tem aquele direito de me exigir efetivamente, através dos meios coercitivos, de me cobrar essa dívida. Então, a pretensão, nesse momento, o crédito nasce sem pretensão, naturalmente nasce sem ação, porque todo direito tem uma ação correspondente, e nós vamos ver mais adiante como se constitui isso, e também sem ação em sentido processual. Uma coisa é ação como direito. A todo direito, você tem uma ação correspondente. Outra coisa é ação propriamente dita processual. Por isso que eu digo sem ação e sem ação. E nós vamos ver que tem diferença. Inclusive, no tributário, é didático, além de ser didático, é ilustrativo nesse sentido. É muito interessante. Toda essa lógica de direito processual é muito interessante no próprio direito tributário, porque ele é didático e mostra como funciona toda essa sistemática. Então vamos lá, nesse momento então eu não tenho nem liquidez, nem pretensão, nem ação e ação. A segunda dimensão do crédito tributário, eu chamo de crédito regularmente constituído, na verdade não chamo, não sou eu que chamo, é o próprio CTN. O CTN fala ali no 141 que o crédito regularmente constituído somente se modifica ou extingue ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída nos casos previstos nessa lei, fora dos quais não podem ser dispensados, sob pena de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias. Chama atenção sob pena de responsabilidade funcional, porque nesse procedimento que o CARF vem autorizando, existe uma questão subjacente, que é a dispensa, a gente vai falar mais adiante, da própria multa de ofício contra o contribuinte. Quando no processo de compensação se descobre um débito adicional ali, aquele declarado pelo contribuinte, e aí o fisco diz, não, eu não vou cobrar, eu não vou te devolver todo o seu indébito, porque você tem um débito aqui que está aqui, bicho. Apesar de eu não ter feito um lançamento, ele está aqui, existe aqui. Então eu não vou te devolver. Ele está fazendo uma compensação de ofício. Na minha ótica, isso é efetivamente uma dispensa de uma multa de ofício. Será que o auditor fiscal que decide sobre isso não está dispensando algo sem norma prevendo isso? E ele não pode ser penalizado, uma responsabilidade funcional sobre esse valor? Eu levantei isso numa das câmaras e o pessoal ficou assustado. Não, mas será que eu falei, olha, é isso aqui, eu acho que é fundamental se pensar nisso. Eu estou dispensando aqui. Mas isso, eu vi uma argumentação de Cleber também. Mas isso é a favor do contribuinte? Não, eu não estou discutindo aqui quem está a favor ou contra. Eu estou discutindo aqui o direito. E isso é fundamental. Por quê? Porque também tem um outro lado da moeda, a gente vai ver. Então, veja, nós temos aí o crédito regularmente constituído. O que é o crédito regularmente constituído? Aqui tem a questão do lançamento, todo o conceito, que eu não vou entrar, é uma polêmica sobre o conceito, lançamento, como é que é? O que é um lançamento? Eu não vou entrar nessa discussão. Enfim, todos nós sabemos que é constituído pelo lançamento. O crédito tributário é constituído pelo lançamento. Não vou entrar no mérito do que é o conceito de lançamento, para a gente não alongar muito, e eu tenho uma posição muito particular sobre isso. Mas eu não vou entrar nisso aí, porque senão é outro seminário. Mas então, veja, o lançamento é a forma de constituição do crédito tributário.
Mas não é só o lançamento. O crédito tributário, o artigo 145 fala em lançamento regularmente notificado. Ao sujeito passivo só pode ser alterado em virtude de impugnação do sujeito passivo, recurso de ofício e iniciativa de ofício. Então veja, o lançamento ele é efetuado, mas ele quando é efetuado pura e simplesmente, não tem validade ainda nenhuma perante o contribuinte. Ele só vai ser complementado, e aí na minha ótica ele se torna o crédito tributário regularmente constituído, quando o contribuinte é notificado desse lançamento. É a partir daí que esse crédito tributário foi regularmente constituído contra o contribuinte. Quando ele é notificado, e aí ele só pode ser alterado por impugnação, por recurso de ofício ou iniciativa do fisco, nos termos do artigo 145. Ainda na segunda dimensão, veja, o artigo 9º deixa muito claro que é no auto de infração ali que se formaliza a exigência do crédito tributário. Então veja, ou no auto de infração ou na notificação de lançamento, aquela do 145. Então veja, é nele que se tem a exigência do crédito tributário. Antes disso, não existe exigência. Se eu só tenho exigência, vou ler o artigo 9 porque ele é bem didático. A exigência do crédito tributário e a aplicação da penalidade serão formalizados em autos de infração ou notificação de lançamento. Ou seja, se eu não formalizo em auto de infração ou notificação de lançamento, eu não tenho exigência do crédito tributário. É nele que você trata da exigência do crédito tributário. É claro e pacífico esse dispositivo. Então, nessa segunda dimensão, o que acontece? Nós temos um crédito tributário líquido, porque ele foi regularmente constituído, mas ainda sem pretensão, sem ação e sem ação. Agora vamos ver as demais dimensões, rapidamente. O que importa para aqui, para a nossa discussão, são aquelas duas dimensões, as primeiras. Por quê? Porque é a primeira, onde ele nasce, e a segunda, onde é constituído, efetivamente. É nessa dimensão, na segunda dimensão, que mostra claramente que você tem que ter necessariamente a liquidação desse crédito. Você tem que ter a atribuição de exigibilidade desse crédito. Isso é fundamental. Na terceira dimensão, o crédito, eu chamo ele de definitivamente constituído. Quando o crédito é definitivamente... Aí você tem um crédito líquido, com pretensão, mas sem ação e sem ação. O que é o crédito definitivamente constituído? É o artigo 201 que nos dá o norte em relação a isso. Diz o 201, constitui dívida ativa da tributária proveniente de crédito dessa natureza, regularmente inscrita na repartição administrativa competente, depois de esgotado o prazo fixado para pagamento pela lei ou por decisão final proferida em processo regular. Veja que interessante. A lei ou processo regular que define o prazo de pagamento. A gente às vezes fica, mas como é que funciona a situação em que o contribuinte entrou com a impugnação? Aquele prazo morreu, aquele atribuído pelo auto de infração. Não é verdade? Quando você tem um lançamento de ofício, tem lá, você tem que pagar essa dívida em 30 dias. É o comum. Inclusive vai um DARFzinho anexo. Não é verdade? E se eu não paguei, entrei com a impugnação? O artigo 201 diz lá claramente. Não, olha, se tiver processo regular, o prazo para o pagamento vai ser fixado no processo regular. Normalmente não se fixa. E aí se aplica o artigo do CTN que diz que é em 30 dias o pagamento dessa dívida. Então, isso é interessante, porque a pretensão só nasce a partir do quê? Do vencimento do prazo estabelecido pela forma de lançamento, pela forma de constituição. E o que é a ação? A ação, naturalmente, é a dívida, é o crédito líquido com pretensão, com ação, mas ainda sem ação. Que é o quê? O crédito escrito em dívida ativa. Você tem o crédito, é muito comum você ter um crédito escrito em dívida ativa e o fisco não exigir, não entrar com a execução fiscal. Ele vai lá, cobra a dívida, aí a procuradoria já, né? Você tem o débito escrito na dívida ativa, com todas as formalidades exigidas pela lei, mas ainda não foi cobrado. Ele tenta a cobrança administrativa, cobrança amigável, né? Chamada cobrança amigável. Então ainda você não tem ação, mas você já tem ação. Ação no sentido de direito do fisco te exigir aquilo. Você já tem a pretensão, você tem ação. O que seria ação, então? A ação no sentido processual é a própria execução fiscal. Então, veja, essas são as 5 dimensões que eu entendo do crédito tributário, e é fundamental entender isso porque você não pode exigir um crédito tributário fora desse regulamento, na minha opinião, didático do CTN.
Entendeu? Por quê? Por alguns motivos. Para mim, viola o devido processo legal. O fisco dizer no processo administrativo de compensação, não, eu não vou te devolver esse cinquentinho aqui que você tem direito, porque eu entendo que você não incluiu uma receita lá qualquer na sua base de cálculo. Ao invés dele exigir essa dívida, pelos trâmites normais, em procedimento interno, sem previsão legal, ele te nega a restituição do crédito tributário. O que é isso? Isso é uma cobrança oblíqua, tortuosa do crédito tributário. E muitas vezes, e aí que entra a questão fundamental, eu já estou até pulando aqui a violação das regras do CTN e do 7235. Mas fundamental, muitas vezes, e na maioria dos casos que eu analisei, tendo já decaído o direito do fisco de revisar aquela dívida. Isso julgamos, acho que foi tem um mês, 2 meses atrás. Ou seja, o contribuinte entrou nos 5 anos, uma compensação de ofício. Mas uma compensação de ofício que viola todas as regras, não só do 170 do CDN, porque a compensação do 170, o que pressupõe? Crédito líquido e certo, tanto do contribuinte quanto da fazenda. Nesse caso, sem seguir o regramento do CTN quanto à constituição do crédito tributário, você não tem crédito líquido e certo. O crédito tributário não é líquido e certo. Então, também viola essas regras do artigo 170. E mais, aquela questão que eu falei antes, né? As autoridades, na minha ótica, deveriam ser responsabilidade pela falta de cobrança da multa que incidiria sobre aquele valor da dívida que o contribuinte deixou de pagar. Entendeu? Então, acho que isso é fundamental. A argumentação contra pelo menos no debate, numa das câmaras que eu participei, era o seguinte, onde eu fui vencido: o procedimento é mais sério e e favorece o contribuinte, em razão de não exigir a multa de 75%. Ou seja, se discutiu ali, não, realmente deve ou não deve? Ah, deve. Realmente ele não incluiu essa receita na base de cálculo do PIS. Então ele deve esse valorzinho aí. E tá, então vamos compensar de ofício, porque senão ele vai levar a multa de 75%. Eu falei, isso não é argumento jurídico, na minha ótica. É um argumento pragmático, sem fundamento nenhum. Entendeu? Com base no CTN. Eu tenho uma opção, que me perdoa os contribuintes. Eu prefiro ficar com o Estado Democrático de Direito e com a segurança jurídica, que são as regras do CTN. Se a gente foge ao regramento do CTN, como, por exemplo, se utiliza muito para cobrar dívida já decaída, a gente aí parte para uma questão casuística, parte para interpretações fora do Estado Democrático de Direito, na minha ótica. Eram essas considerações. Obrigado.